Olá, estudantes! Como vocês estão? Sou o professor Fabrício, estamos começando mais um programa Tudo TV. Hoje nós vamos falar de arte, história, sociedade e muito mais. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito e que nós vamos nos divertir juntos. Mas antes de começar, eu preciso dar um aviso para o professor ou professora que estiver me assistindo aí. O tema integrador dessa semana é meio ambiente e sustentabilidade. O objetivo de aprendizagem é compreender e utilizar a arte como linguagem, mantendo uma atitude de busca pessoal e coletiva, articulando a percepção, a emoção, a investigação, a sensibilidade e a reflexão ao realizar e fluir produções artísticas. O objetivo do programa de hoje é conhecer as 7 maravilhas do mundo antigo, contextualizando-as em relação ao local e à sociedade às quais foram inseridas. Outra coisa muito importante que eu não posso deixar de falar com vocês é sobre a nossa lista de chamada. Então, aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na sua tela e registre sua presença. Isso é muito importante para nós, pois conseguimos mensurar quantos de vocês estão nos assistindo, se estão gostando do nosso programa. Então, não deixe de assinar e comentar o que vocês estão achando. Dessa forma, nós conseguimos melhorar cada vez mais e trazer conteúdo de qualidade para vocês. Então, não deixe de registrar sua presença. Agora sim, formalidades cumpridas, bora pro programa de hoje? Vocês já ouviram falar das 7 maravilhas do mundo? Antes de falar sobre elas, eu tenho que dizer algumas coisas sobre o que são consideradas maravilhas. A história da humanidade começa há mais ou menos 2,5 milhões de anos atrás, na África, com o surgimento dos primeiros humanos. E há cerca de 30 mil anos atrás, nós chegamos próximos do padrão do que somos hoje. Desde então, incontáveis manifestações começaram a ocorrer, tanto artísticas como sociais. Os indivíduos começaram a produzir materiais, utensílios, ferramentas e não demorou muito para que eles usassem esse conhecimento para se expressar. Então, foram surgindo construções, esculturas, pinturas e outras coisas que nos contam como era o estilo de vida dessas pessoas. No início, poderiam ser coisas pequenas, como jarras pequenas, representações de animais ou pessoas, mas com o tempo isso foi crescendo e se tornando grandes proporções. E dessas realizações, algumas foram tão importantes que se tornaram ícones, verdadeiras obras que marcaram a história e foram chamadas de maravilhas. E hoje eu vou falar para vocês sobre as maravilhas do mundo antigo, se liguem aí! A antiguidade, também chamada de Idade Antiga, vai de mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo, com a invenção da escrita, até 476 depois de Cristo, com o fim do Império Romano do Ocidente. Esse período é marcado pelo surgimento das primeiras grandes civilizações, como a egípcia, a grega e a romana. Inclusive, vem da civilização grega a definição das 7 maravilhas do mundo antigo. Os gregos exploravam outros territórios, além dos seus domínios, e tinham contato com outras civilizações. Portanto, eles escolheram os pontos mais interessantes que encontravam, como se fosse um guia de viagem. E agora eu vou contar para vocês quais foram esses locais que encantaram tantos gregos que ganharam o status de maravilha. A primeira, que eu imagino que é a mais conhecida, é a Grande Pirâmide de Gizé, no Egito. E é a única das 7 maravilhas que ainda está de pé. Ela foi construída por volta de 2.500 anos antes de Cristo e o objetivo era para servir de tumba para o faraó Quéops, o governante da época. Ela tinha uma cobertura de calcário, ou seja, era branquinha, parecia ser lisinha quando foi construída. Mas o tempo retirou essa camada, deixando os blocos de pedra à mostra. Ela também é uma demonstração de como era a religião e a sociedade egípcias. O faraó era considerado Deus na terra e era adorado pelos demais habitantes do Egito. Muito bacana essa primeira maravilha, né? A segunda maravilha do mundo antigo é o Mausoléu de Halicarnasso. Esse nome é estranho, né? É como foi chamada a capital do Império do Rei Mausolo,
no país que hoje conhecemos como Turquia. Conta a história que ele construiu uma cidade muito chique e luxuosa para ele e para sua esposa, Artemísia. Após sua morte, em 353 a.C., sua esposa também não poupou recursos para fazer um túmulo de luxo para o seu marido. O resultado foi tão impressionante que até deu origem ao nome mausoléu, por ter sido a tumba do rei Mausolo. Ele foi destruído possivelmente na Idade Média pela ação de terremotos. Isso é interessante também, não é? Situada na própria Grécia, a terceira maravilha é uma estátua grandiosa, a estátua de Zeus. A religião grega é politeísta, ou seja, tem vários deuses, cada um com uma característica diferente. Zeus é o maior dos deuses gregos, portanto recebeu uma homenagem. Essa estátua foi construída pelo escultor Fídias no templo de Zeus em Olímpia, por volta do ano 435 a.C. Ela traz Zeus com 12 metros de altura, sentado em um trono feito de madeira de cedro e decorado com ouro, marfim, ébano e pedras preciosas. Durante séculos, pessoas de várias partes do mundo iam à Grécia só para ver a estátua de Zeus. Mas, infelizmente, a estátua se perdeu, provavelmente quando o templo foi destruído em 426 d.C. É uma grande pena, né? Imagina só que legal se ela tivesse resistido até hoje e a gente pudesse ir lá ver. A quarta maravilha é quase uma lenda. Apesar de existirem vários relatos e descrições detalhadas de sua composição, não existem evidências reais de que os jardins suspensos da Babilônia realmente existiram. Tanto escritores gregos como romanos descreveram esses jardins como uma grande obra de engenharia, muito à frente do seu tempo. Eles teriam sido construídos a mando do rei Nabucodonosor II, em homenagem à sua esposa, que sentia muita falta da vegetação de sua terra natal. E, caso tenha existido, representaria um grande avanço para a época, século VI a.C., porque não é fácil manter uma vegetação daquele tamanho no meio do deserto, onde hoje conhecemos como o Iraque. E caso tenha existido, representaria um grande avanço para a época, século VI a.C., porque não é fácil manter uma vegetação daquele tamanho no meio do deserto, onde hoje conhecemos como Iraque. É possível que tenha havido uma série ascendente de jardins em telhados, com alguns terraços atingindo supostamente uma altura de cerca de 23 metros. Isso dava a impressão de ser uma montanha de flores, plantas e ervas que cresciam no coração da Babilônia. Muito legal imaginar isso, não é mesmo? Agora vocês imaginem navegar totalmente no escuro há mais ou menos 3 séculos antes de Cristo. Foi pensando nisso que o imperador Alexandre o Grande mandou construir uma torre com uma enorme tocha de fogo que iluminasse o porto de Alexandria à noite. Como foi construído ao lado da ilha de Faros, o nome dado a essa torre de sinalização foi Farol, o Farol de Alexandria. Ele tinha quase 140 metros de altura e, das construções da antiguidade, só perdia para a pirâmide de Gizé, que a gente viu mais cedo. Alexandria se localiza ao norte do Egito, cerca de 150 quilômetros distante de Cairo, a capital do país. Como algumas das outras maravilhas, o Farol de Alexandria foi vítima de terremotos. Conseguiu sobreviver a vários abalos, mas não sem sofrer grandes danos, que o levaram a ser abandonado. As ruínas desabaram definitivamente no século XV. E chegando à nossa penúltima maravilha do mundo antigo, encontramos uma das mais belas, se não a mais bela, segundo os escritores da época. Trata-se do Templo de Ártemis, localizado em Éfeso, atualmente pertencente ao território da Turquia. Esse foi o maior templo da antiguidade, construído em homenagem à deusa Ártemis, filha de Zeus e irmã gêmea de Apolo, deusa da caça e da vida selvagem. Ele foi derrubado e reconstruído algumas vezes, mas em sua principal versão, o templo tinha 127 colunas de 20 metros de altura cada uma, 115 metros de comprimento e 46 metros de largura. Ele foi construído em 550 a.C., todo em mármore, que dava um aspecto ainda mais celestial.
e foi destruída em definitivo no ano de 401 depois de Cristo. É uma pena que monumentos como esse não tenham resistido ao tempo. Imagina só se a gente pudesse ir lá ver e visitar esse templo nos dias de hoje. Isso seria muito legal, não é? Mas agora nós vamos para a nossa última maravilha. O Colosso de Rhodes foi a última maravilha a ser construída e a primeira a ser destruída. Ele ficou de pé só apenas por 60 anos. Tratava-se de uma grande estátua construída em homenagem ao deus Hélio, o deus do sol, na entrada da cidade de Rhodes, na Grécia. Ela demorou 12 anos para ficar pronta e media cerca de 32 metros de altura, maior que um prédio de 10 andares. Reza a lenda que ela foi construída em comemoração a uma vitória obtida pelo povo de Rhodes, ilha grega que se localiza numa importante rota marítima. Inclusive, parte dos recursos utilizados para construir o Colosso foi obtida por meio da venda dos pertences dos inimigos deixados para trás. E as armas e escudos de metal foram derretidos para compor a escultura. Construído em 282 a.C., ele foi derrubado possivelmente por um terremoto em 226, também antes de Cristo. Ou seja, ele só existiu durante 56 anos. Mesmo assim, foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Os relatos dizem que a estátua era tão grandiosa que depois de derrubada, mal se podia abraçar um dos dedos de suas mãos. Ela não voltou a ser construída, pois os habitantes encararam que teriam ofendido ao deus Hélio com essa estátua. E aí, gostaram de conhecer as 7 maravilhas do mundo antigo? Você já conheceu algumas delas? Eu acho que a pirâmide de Gizé no Egito é mais famosa, não é verdade? Cada uma delas tem uma importância e fez parte do contexto no qual foi construída. Motivos de guerra, religião ou amor foram os estopins para a construção de grandes obras que marcaram a história da humanidade. Antes de continuar, eu gostaria de lembrar mais uma vez sobre a nossa lista de presença. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela e preencha o formulário. Não gasta nem 2 minutos e vocês nos ajudam muito. Faça a leitura, registre sua presença. Eu conto com vocês, hein? E agora vem a hora da atividade. Será que vocês prestaram atenção a todas as 7 maravilhas que vimos hoje? Vamos fazer o seguinte, eu vou colocar 2 imagens aqui na tela e eu quero que vocês forcem a memória para dizer o nome das 2. O que vocês acham? Quem prestou atenção, hein? Quem prestou vai descobrir com muita facilidade. Vou repetir, hein? Vou colocar 2 imagens de maravilhas que vimos no programa de hoje. E quero que vocês me digam os nomes só olhando para as imagens. Fechado? Vocês vão ter 30 segundos para isso. Vamos lá! Valendo! E aí, conseguiram? Vamos conferir? A primeira imagem é o templo de Ártemis, deusa grega da caça e da vida selvagem. Considerado uma das maiores maravilhas do mundo antigo, talvez a mais bela de todas. E a segunda é uma representação do que seriam os jardins suspensos da Babilônia. Lembrando que existe toda uma lenda sobre a sua existência. Inclusive, não há nenhuma comprovação real disso. Acertaram? Eu imagino que sim. Mas eu tenho outro desafio para vocês fazerem depois que acabar o programa. Eu quero que vocês escolham a maravilha que mais gostaram, pesquisem uma imagem e escrevam um pequeno texto de pelo menos 10 linhas sobre ela. É muito simples. Vocês podem pesquisar tudo na internet. Existem milhares de imagens de representações de cada uma delas. Depois, vocês vão enviar a foto e o texto para o nosso WhatsApp. Olha o número aqui, ó. 996610143. Vou repetir para vocês, hein? 996610143.
Aí, depois vocês podem fazer a pesquisa com calma e enviar as respostas, certo? Então não se esqueçam, mande para o nosso WhatsApp, 9966-10143. Vocês podem mandar foto, vídeo também se quiserem, certo? Eu quero muito ver as atividades de vocês. Vamos fazer uma recapitulação de tudo que a gente viu hoje? Hoje nós falamos das 7 maravilhas do mundo antigo. Vimos que a antiguidade é o período da história que vai desde 4000 a.C. até 476 depois de Cristo, e foi o período no qual surgiram as primeiras grandes civilizações. As 7 maravilhas da humanidade foram listadas pelos gregos como se fosse um guia de viagem, mostrando os principais pontos turísticos da época. A primeira foi a pirâmide de Gizé, que é a única que está de pé até hoje, construída cerca de 2.500 anos antes de Cristo. A segunda é o mausoléu de Halicarnasso, construído em 351 a.C. por Artemísia, esposa do rei Mausolo, para ser seu túmulo. Logo depois, falamos da estátua de Zeus, presente no templo em Olímpia, homenagem ao principal deus grego. A quarta é quase uma lenda, os Jardins Suspensos da Babilônia, provavelmente construída pelo rei Nabucodonosor II para agradar sua esposa. A quinta é o Farol de Alexandria, construída por Alexandre o Grande para iluminar o porto da cidade com o intuito de facilitar a navegação. A penúltima é o Templo de Ártemis, deusa grega da caça e da vida selvagem, uma das mais lindas maravilhas. E por último, o Colosso de Rhodes, grande estátua construída para comemorar uma vitória numa batalha. Foi bastante coisa hoje, né? Estamos chegando ao final do nosso programa e eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Agora, que tal contar para algum amigo ou parente que aprendemos hoje? Eu tenho certeza que eles também vão gostar. Eu espero que fiquem todos bem, aguardo vocês no próximo programa e não se esqueçam, mesmo distantes, estamos juntos. Tchau, galera!